Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ele não disse isso. Hoje a gente vai falar do estádio Evandro Almeida, o Baenão, a casa do Remo, rival do Paysandu. Vídeo que fizemos aí sobre o estádio da Curuzu recentemente, a gente prometeu que ia trazer o do Baenão, tá aqui na mão de vocês. A gente vai contar um pouco da história desse centenário e lendário estádio também. Se você se interessa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, me seguir no Instagram e deixar o seu like no vídeo. Deixar o like é o mais importante, por favor, deixa o like. Você deixando o like, eles vão recomendar cada vez mais o nosso vídeo aí pra galera. E vamos ver aí, qual vídeo será que vai ter mais visualização? O da Curuzu ou do Baenão? Vou ficar de olho, hein? Vamos embora pro vídeo. O estádio Evandro Almeida é um estádio de futebol brasileiro, de propriedade do Clube do Remo. Ele é popularmente conhecido por Baenão, devido à sua localização na Travessa Antônio Baena, em Belém do Pará. No dia 15 de agosto de 1917, data que marcou o aniversário de 6 anos de reorganização, o Clube do Remo inaugurou seu campo de futebol. O campo azulino media 110 metros de comprimento por 70 metros de largura e comportava 2.500 pessoas distribuídas por uma arquibancada dividida em duas linhas de extensão por pavilhão superior que se destinava às famílias dos sócios e à parte inferior aos sócios. Nas arquibancadas onde ficavam os sócios se abrigavam também em sua extensa área, o almoxarifado, a secretaria e até uma ambulância. Para os jogadores, foram separados 2 vestiários, 2 banheiros com chuveiros, além de sanitários. O Baenão foi o primeiro a ter instalações elétricas para jogos noturnos desde 1940, o pioneiro da região norte e nordeste, com 32 refletores distribuídos por 8 torres, cada uma com 4 refletores. As torres, 4 de cada lado, tinham 17 metros de altura. Após uma vasta programação que foi iniciada com salva de 21 tiros pela manhã, foi disputada a partida inaugural da Praça Esportiva entre os times da Reserva Naval e da Seleção da Liga Paraense de Futebol. Os jornais não divulgaram o placar da partida, informando apenas as escalações e o árbitro, Hugo Leão. Em 1935, o Remo reestruturou seu estádio com arquibancadas maiores e, para comemorar a reinauguração do estádio, o Remo convidou o Paysandu para um jogo amistoso no dia 26 de maio de 1935, vencendo pelo placar de 5-4. E no dia que completava seus 29 anos de reorganização, o Remo inaugurou os refletores do seu campo de futebol. Cada refletor abrigava uma lâmpada de 1.500 watts. Durante quase 5 anos fechado, na década de 1960, o antigo campo de Antônio Baena sofreria transformações radicais, desde o gramado até as cabines de imprensa construídas pelo lado da Travessa Antônio Baena, por cima das antigas Gerais. O estádio Evandro Almeida foi o primeiro do norte a possuir túneis, 2 localizados nas laterais do campo, na entrada da Avenida Almirante Barroso, sendo que um deles servia também aos árbitros. A inauguração do novo Baenão aconteceu diante da equipe do Ceará. 1-1 foi o resultado final. Logo depois foi construído o terceiro túnel, por ocasião da participação do Remo pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, em 1972, após conquistar a Taça Norte e Nordeste do ano anterior. É onde hoje se encontra o privativo aos jogadores azulinos. Quando o Remo entrou na Primeira Divisão Nacional, em 1972, os tobogãs, as arquibancadas, localizadas por trás das metas, foram ampliados em sua altura e a capacidade do estádio passou a ser de 20 mil pessoas. O Baenão recebia grandes públicos. Na década de 70, o sucesso do Leão comandado por Mesquita, Alcino e companhia atraía mais de 30 mil espectadores, o que superava até a sua capacidade máxima, o que a gente já percebeu aqui no decorrer de vários vídeos e que era muito normal. Não era muito respeitado a capacidade máxima dos estádios, então o público ultrapassava mesmo e a gente via estádios com capacidade para 80 mil recebendo 150, 160 mil. Hoje em dia isso é impossível de acontecer. Em 1978, o alambrado não suportou e desabou, o que tornou emergencial a inauguração do Mangueirão. Na década de 90, a chamada década de ouro, que ficou marcada na história remista por recordes inigualáveis na era profissional, também ficou marcada pela ampliação e reformulação no estádio azulino.
O Baenão recebeu a penúltima obra quando o estádio teve implantação de cadeiras na área da Travessa das Mercês. Cerca de 400 cadeiras foram colocadas no local e a área foi coberta. A estátua do Leão Azul está no estádio desde 1972. Ela é de concreto e foi doada pelo engenheiro e benemérito do clube, José Brito Gomes de Souza. A peça possui um valor incalculável para os azulinos. E em 2013, na gestão do presidente Zeca Pirão, foi elaborado um ambicioso projeto que visava transformar o estádio em uma moderna arena de futebol. Dentre as mudanças, constava a troca do gramado, a substituição do alambrado por vidro temperado, novo sistema de iluminação, retirar as cadeiras e arquibancadas da Travessa das Mercês, com a promessa de erguer camarotes e restaurantes. Porém, apenas os 2 primeiros itens foram cumpridos. No ano seguinte, a área onde ficavam as cadeiras VIPs do estádio, onde seriam construídos os camarotes, foi demolida, bem como o sistema de iluminação desinstalado, mas a não reeleição de Zeca Pirão impediu o prosseguimento da reforma. No dia 1º de maio de 2014, o Remo venceu o Independente por 4-0, revertendo uma vantagem de 3-0 do clube de Tucuruí, e classificou-se para a final do Campeonato Paraense, do qual seria campeão. Essa foi a última partida de caráter oficial disputada pelo Leão em sua casa, já que nos anos que se sucederam, a estrutura do Baenão foi progressivamente se deteriorando, tornando-o inapto a sediar jogos válidos por competições oficiais. Tal situação era reflexo dos momentos de instabilidade política em que o clube do Remo se encontrava. Durante os 5 anos em que ficou fechado para partidas oficiais de futebol profissional, o estádio recebeu amistosos, jogos de categorias de base e outras modalidades como o futebol americano. Sem laudo, sem dinheiro para a reforma e durante a maior crise financeira e esportiva da história do clube, o Baenão ficou obsoleto. Com mato alto e as estruturas das arquibancadas comprometidas, o estádio Evandro Almeida sofreu com o descaso da sua própria diretoria. Para se ter uma ideia, até 2016, nenhum presidente eleito conseguiu efetivamente terminar o mandato. Como resultado, várias propostas para a reabertura do estádio surgiram. No entanto, nenhum apresentou resultados significativos. Foi então que em 2017 um grupo de torcedores resolveu tomar a frente das obras através do projeto O Retorno do Rei ao Baenão, que previa a volta do estádio após a conclusão de 10 etapas. Como sempre, a torcida salvando o estádio, salvando o clube. A gente já viu aí também vários exemplos disso acontecendo. E quando ninguém se importa e quando mostra um descaso com o clube, é sempre a torcida que está lá para dar um jeito. Então, se o clube tem a sua torcida do seu lado, ele nunca vai morrer, sua memória nunca vai morrer, seu estádio nunca vai morrer. E graças à força da torcida azulina, protagonista no esforço de fazer a reforma do estádio, que estava interditado desde maio de 2014, com a arrecadação de dinheiro nos jogos e eventos do Remo, doações de empresários e venda de produtos, o projeto de fazer o clube voltar ao estádio centenário foi iniciado. Mesmo com todas as dificuldades, todo o empenho foi recompensado e, depois de 5 anos, o Baenão foi reaberto, cumprindo todas as exigências impostas pela CBF e com capacidade para 13.792 torcedores. Este grupo de torcedores lançou um site em que prestava contas de todas as doações recebidas e os gastos com a obra, e essa transparência foi essencial para o sucesso do projeto. Imagina aí se uma diretoria abre um site desse e presta conta. Já pensou nisso acontecendo? Impossível, não tem como, né? Porque a gente sabe o que acontece. O reencontro com a torcida ocorreu na data de 13 de julho de 2019, quando o clube do Remo empatou em 2-2 com o Luverdense, em jogo válido pela Série C, com grande festa do Fenômeno Azul. E aos poucos, a diretoria do Remo, em parceria com o projeto Retorno do Rei, está concluindo mais uma etapa da obra no Estádio Baenão nesse ano de 2020. A direção do Leão Azul já adquiriu os refletores e segue trabalhando no estádio para adaptar algumas áreas para a instalação do novo sistema de iluminação, que dessa vez será todo em LED. O maior público que o Baenão recebeu foi no jogo entre Remo e Paysandu, vencido pelo Remo por 5-2, no dia 7 de setembro de 1976. Comportando 33.487 torcedores. E de acordo com o livro Leão Azul Centenário, do jornalista Ferreira da Costa, na partida Remo 0, Paysandu 0, em 17 de maio de 74, o Baenão recebeu um público estimado em 35 mil pessoas. Nos mais de 100 anos de existência de um dos mais importantes estádios da região norte,
Muitos foram os atletas que vestiram a camisa do mais querido em um dos palcos mais charmosos da cidade. Entretanto, um em especial seria marcante na história do clube. Trata-se do maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. Foi na noite de 29 de abril de 1965, quando o Remo teve um amistoso contra o Santos, diante de um Baenão lotado. Pelé adentrou o gramado com a camisa remista e um buquê de rosas. Recebeu vibrantes aplausos da torcida. Outra nobreza do rei teve origem em um pênalti, que a própria torcida azulina exigiu que o Pelé batesse. Com a tradicional paradinha, ele fez o gol. O jogo teve um placar elástico, 9-4 para o time da Vila Belmiro, com 4 gols do Rei Pelé. E isso não machucou a galera azulina, afinal, aquela foi uma noite especial, a noite que o rei do futebol vestiu a gloriosa camisa azul. Pouquíssimos times na história tiveram esse privilégio, e o Remo é um desses. O nome que batiza o Baenão tem história. Um ex-zagueiro do clube que machucou a cabeça durante uma partida e ainda assim voltou ao campo e deu a vitória ao Leão Azul com um gol de cabeça, Evandro de Melo Almeida, um dos principais jogadores no início das atividades do Clube do Remo, ajudando o time remista em grandes conquistas. Após pendurar as chuteiras, o ex-atleta passou a atuar ativamente na administração do clube sem fins lucrativos, o que lhe rendeu o título de benemérito azulino. Ele faleceu no dia 21 de maio de 1964 e na data de 4 de agosto de 65, o Conselho Deliberativo do Clube do Remo decidiu denominar oficialmente o estádio de propriedade da agremiação de Estádio Evandro Almeida, como homenagem ao grande azulino falecido um ano antes. Não podia ser diferente, né? Essa homenagem é mais do que justa e creio que um dos maiores ídolos da história dos torcedores do Remo até hoje, porque olha o que ele fez aí. E aí, o que vocês acharam da história do estádio do Clube do Remo, o Baenão, lendário também? Eu quero saber a opinião de vocês, e se vocês querem a história de algum outro estádio, só deixar aí nos comentários também. Não se esqueça de curtir esse vídeo muito e compartilhar com geral. Eu falei pra vocês que eu vou ver aí qual dos dois, Curuzu ou Baenão, teve mais visualização. Ó, competição rolando. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, me seguir no Instagram, tamo junto, até o próximo vídeo.